Ah, tá. Vai estar gravando, tá, pessoal? Aqui para depois a gente divulgar aí para alguns conhecidos, para quem quiser. Então, aproveitar essa oportunidade, agradecer a Desirê, né, que é a nossa anfitriã aí, que está disponibilizando os links, fazendo a gravação, as edições. Que Deus seja louvado através desse ministério, viu, Desirê? Parabéns. Bem, pessoal, boa noite. Para quem não Boa pôde noite. participar da primeira aula, eu vou só fazer lembrar de algumas coisas. A forma de interpretação que nós fazemos aqui é historicista. O que quer dizer isso? Nós enquadramos as profecias dentro dos fatos históricos. Então, tem algumas que são preteristas, que tudo aconteceu lá no passado, outras são futuristas, que tudo ainda vai acontecer, e a nossa forma de interpretar o Apocalipse é historicista. É que tudo, as profecias estão sendo cumpridas ao longo da história. Então, não é nem no passado, tudo já aconteceu e nem tudo vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, a maioria das coisas já aconteceram e algumas outras ainda vão acontecer, porque ainda estão dependendo de alguns fatos históricos, né? Então, tendo isso em mente, a gente percebe que as igrejas elas foram divididas por períodos históricos. Ah, Matheus, então quer dizer que as características dadas pelas igrejas aqui, pelo anjo, elas não se relacionam com as igrejas da época? Sim, se relacionam. Então, por exemplo, Sardes, que a gente vai ver hoje. O texto ele fala de características específicas da cidade de Sardes, da igreja de Sardes da época logo depois da morte de Jesus. Só que, além disso, ela tem dupla aplicação. Ela se aplica para a igreja, né, da época, logo depois da morte de Cristo, e ela se aplica também a períodos históricos da igreja cristã, tá? Então, a gente vai ver hoje que Sardes... Vamos primeiro fazer uma oração? Você ora para a gente aí, Socorro, por favor? Vamos orar. Pode orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa reunião que temos agora, Pai eterno, para que a tua palavra seja exaltada, que o Santo Espírito nos dê sabedoria para que possamos entender a tua palavra, Senhor. Senhor, vem Amém. ficar conosco, ilumina nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí eu vou pedir para que todos desliguem os microfones, né, para não ter problema de interferência. Todos desligaram, maravilha. Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do Apocalipse pelo capítulo 3, tá? No primeiro encontro nós estudamos o primeiro e o segundo. O primeiro é só uma introdução. O capítulo 2 já começa as cartas às igrejas, e aqui o capítulo 3 termina com as três últimas cartas. Então, no capítulo 2 nós temos 4 cartas para as igrejas, e aqui nós temos 3 cartas, as três últimas: Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tá? Então, a gente tem em mente nosso modo de interpretação historicista. Então, a gente entende que a igreja de Sardes ela começa em 1517 com a Reforma Protestante e vai até 1798. O que isso quer dizer? O período que compreende essas características dadas pelo texto bíblico na história da igreja cristã, ela compreende esse período, 1517 e 1798. Por quê? Aqui fala, vamos lá, Socorro, lê para a gente, por favor, versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sarde, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Maravilha. Ó, só aqui a gente tem algumas informações. Para quem não assistiu a primeira aula, os 7 Espíritos de Deus, a gente entende ser as formas diversas pela qual o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas, tá? Então, ele
nos dá entendimento, nos dá juízo, nos leva até Jesus. E a gente entende também que ele é responsável pelas leis físicas, as leis químicas do universo. Por que isso, Mateus? Lembra lá em Gênesis 1:1, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que isso quer dizer? Que o poder do Espírito Santo estava composto na Terra, mesmo ela estando sem forma e vazia. Por que ele estava lá? Porque senão ela ficava girando de qualquer maneira. Então, o sistema universal, o universo, ele se compõe, ele se manifesta, né, ele se estabiliza através de várias leis físicas. E a gente entende que o Espírito Santo é responsável por isso. Então, quando fala os 7 espíritos, não é que existem 7 Espíritos Santos, são os atributos pelos quais o Espírito Santo se manifesta. As 7 estrelas, elas representam as 7 igrejas. Isso lá no capítulo 2 ele explica, o próprio anjo explica para João, que os 7 estrelas são as 7 igrejas, tá? Aí aqui fala, tem nome de que vives, mas está morta. Então, na igreja de Sardes, na época, logo depois da morte de Jesus, eles estavam vivendo esse período. Eles tinham tido um encontro genuíno com a verdade, através da morte de Cristo, a ressurreição, a salvação pela morte de Cristo, mas eles deixaram esfriar essa fé. E isso aconteceu justamente nesse período de 1517 e 1798 da Igreja Cristã. Por quê? 1517 foi o período em que começou a Reforma Protestante. Então, Martim Lutero, a Igreja Anglicana, né, também se iniciou próximo a esse período. Então, vários movimentos protestantes começaram em 1517. E aí, o que esse movimento fez? Basicamente, levou a Bíblia para o povo e fez com que eles tivessem a oportunidade de ter relação com Deus de uma forma mais próxima, através da Bíblia. O que Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão. Então, ele pôde distribuir a Bíblia para a população e eles puderem ler na própria língua. Então, isso foi muito bom. Tá? Só que o que aconteceu? Em contrapartida disso, houve a contra-reforma da Igreja Católica, onde aumentou o número de perseguições, onde tentou desmoralizar os pais da reforma, vamos dizer assim, e isso fez com que muitos esfriassem a fé. E aí a gente vê também que a data ela de 1798, ela termina o domínio papal, tá? O domínio da Igreja Romana, dos papas, influenciando diretamente a sociedade na época, tá? Então, 1517 começa a Reforma Protestante. 1798 termina esse período de que os papas mandavam na sociedade, vamos dizer assim, tá? Então, a Reforma Protestante, ela levou o povo de volta para a Bíblia. E a Contra-Reforma, ela foi minando a fé dos protestantes, tá? Aí o versículo 4, por favor, Socorro. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco, junto comigo, pois são dignas. Maravilha. Isso aconteceu na época de Sardes, lá logo depois da, da morte de Cristo. E isso também aconteceu nesse período depois da Reforma Protestante, onde muitos tiveram sua fé abalada, muitos reformadores tiveram sua moral denegrida, eles tiveram vários problemas ali dentro da sociedade, mas ainda assim existiam pessoas que com o contato com a Bíblia tiveram a sua fé genuinamente fortalecida. E aí o que aconteceu? Em 1572, na França, houve o massacre de São Bartolomeu. Foram 3 meses de perseguição aos cristãos verdadeiros que não se abalaram, né? Não se submeteram à contra-reforma, e mais de 70 mil cristãos foram mortos. E diz a história que quando o Papa soube dessa notícia da morte dos hereges, que para eles eram hereges,
houve uma salva de canhões, né, na Basílica da Sistina, uma coisa assim, eu não sei falar direito o nome lá, mas na principal catedral da França, tá? Então, houve essa perseguição em 1572, durou alguns meses, então faz muito link com esse versículo 4, tá? Que mesmo as pessoas tendo a sua fé diminuídas, tendo a sua moral jogada na lama, e aí eles acabaram enfraquecendo a fé, existiam algumas pessoas que ficaram fortalecidas e foram perseguidas por isso. Mais para frente, a gente vai ver esse período de 1798, mas basicamente, assim, só para a gente entrar um pouquinho nessa data, essa data é a data da Revolução Francesa. Foi em 1798, em fevereiro de 1798, que o Papa Pio VI ele foi preso por 2 generais de Napoleão, o Berthier e o Cervantes. Esses 2 generais foram lá, prenderam o Pio VI e mantiveram ele preso até a sua morte. Aí acabou a hegemonia, acabou o período de domínio dos papas dentro da sociedade europeia, tá? Então, esse período de 1798 é que encerra o período de Sardes, tá? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Aí a gente vem para a igreja de Filadélfia, versículo 7. Filadélfia, ela significa reavivamento. A palavra Filadélfia significa reavivamento. Ela vai do período de 1798 a 1844, tá? Então, termina em 1798 o período de Sardes e começa de Filadélfia. E ela vai até 1844. Então, dentro desse período histórico, a gente consegue identificar as características trazidas pelo texto bíblico, tá? Então, aqui, ó, houve um grande reavivamento e as pessoas se voltaram para a Bíblia depois desse período, tá? O verso 8, por favor, Socorro. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E não negaste o meu nome. Aí a gente vê bem a característica dessa igreja de Filadélfia, depois da morte de Cristo, né? Um período depois da morte de Cristo, que era uma igreja reavivada, e foi justamente o que aconteceu depois desse período. A igreja católica perdeu aquele poder todo que ele tinha, escolas foram tomadas, universidades, várias coisas aconteceram, a gente vai ver mais para frente, que é a cabeça golpeada de morte, né? Que depois, mais para frente, a gente vai ver, também fala em Apocalipse. Então, o poder papal ele ficou muito diminuído nessa época. E aí aconteceu o quê? Os protestantes voltaram a ganhar força. A Bíblia voltou a ganhar força nos lares, no caso europeu, né? Que aqui basicamente é a região da Europa, que compreende essa situação. Aí o verso 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Maravilha. Então, o que acontece? Depois a gente vai ver o verso 12 também. Agora, esse verso 11, ele vai servir como base para Guilherme Miller fazer a interpretação de Daniel 8,14. Então, eles entenderam, então, por que vai até 1800? Vocês lembram o que aconteceu em 1844? O grande desapontamento, não foi? Quando Guilherme Miller, interpretando Daniel 8,14, junto com Apocalipse 3,11, ele entendeu que Jesus voltaria dentro do período estabelecido em 2.300 tardes e manhãs, que depois a gente vai ver mais para frente, volta a esse assunto, mas ele entendeu dessa forma e houve um grande desapontamento nessa época, porque Jesus não voltou. E foi a última vez, assim, que as pessoas marcaram data da volta de Cristo, e muita gente acreditou. Hoje em dia, até as pessoas marcam data, né? Vai lá 2025, 2020, tal, mas é uma coisa que
acaba ficando no campo da especulação, ninguém dá muito crédito, mas nesse movimento que aconteceu em 1844 foi muito forte, foi muito forte. E ela marca o fim do período de Filadélfia. E aí entra também uma outra que a gente conversou, eu, Carlinhos e a Socorro, sobre o versículo 12, que ele fala, a gente voltar um pouquinho, né, naquela questão do novo nome, né? Aí, assim, independente, tem gente que, eu acredito que pode até ser realmente que a gente vá ter outro nome, né? Mas esses textos bíblicos, tanto lá no capítulo 2, quanto aqui no capítulo 3, eu entendo que eles não fazem menção a esse novo nome que a gente receberá, por quê? No capítulo 12, lê versículo 12, por favor, Socorro. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isso. Aí aqui algumas pessoas usam esse texto também e falam, não, tá vendo? A gente realmente vai ter outro nome. O que acontece? A forma mais adequada de fazer a interpretação do Apocalipse é o seguinte: quando existem elementos simbólicos no texto, então a gente estende toda a interpretação do texto para a simbologia. Então, por exemplo, eu vou correr 40 mil quilômetros em 2 horas. Então, eu entendo que quilômetros é simbólico e o 2 horas também é simbólico. Então, quando ele fala que ele vai fazer de nós a coluna no templo e de lá a gente não vai sair, então a gente não vai virar uma coluna, uma estátua literal, entendeu? Vai gravar na nossa testa, a gente vai ficar com uma tatuagem aqui no nome de Deus? Não, é simbólico. Então, esse novo nome também é simbólico. E aí entra naquela questão, para quem não viu a primeira aula, o novo nome que diz respeito aqui, a gente entende, a interpretação bíblica da Igreja Adventista é que você vai ser conhecido pelo seu caráter novo. O que mais destaca dentro do seu caráter novo, puro, perfeito, a imagem e semelhança de Cristo, esse vai ser a sua mudança de nome, assim, entre aspas. Esse vai ser o seu novo nome, um novo caráter, uma nova forma de agir, né? Então, vai ser essa é a forma de interpretar que a gente entende. E aqui, como ele traz muitos elementos simbólicos, a gente entende que essa última parte também do novo nome também é simbólica, tá? Agora a gente vai para a igreja de Laodiceia, a última igreja. Foi bem rápido, né? A gente já chegou na última. Mas a gente vai abrir para espaço, conversar um pouquinho. Laodiceia significa o povo do juízo, ou povo julgado. Tá? Ela vai de 1844 até os dias de hoje. Tá? Laodiceia era uma cidade muito rica, Laodiceia literal, a cidade de Laodiceia, tá? Para quem foi direcionada essa carta logo depois da morte de Cristo. Era uma cidade muito rica, ela era famosa pelas suas fontes termais, ela tinha fontes de água morna. Por isso é que quando Jesus faz essa associação, você não é quente nem fria, né? Estou a ponto de vomitar, porque você é morno. Então, o que Jesus espera de nós com essa afirmação? De que nós tomemos uma posição ao lado dele. A gente não pode ficar no meio termo, não pode ficar balançando de um lado para o outro, entendeu? E nem um pé no mundo e outro na igreja. A gente tem que se dedicar inteiramente a Deus, senão a gente vai ser morno e vai ser vomitado, tá? Ela se sentia rica. Por que ela se sentia rica? Por que a gente entende que ela diz respeito ao período que a gente está vivendo hoje? Alguém aqui é impedido de ir à igreja? Existe lá um governo, alguém que impeça de ir à igreja? Tem alguém aqui que é impedido de ir à igreja quando quer? Eu acredito que não, né? A pessoa pode até na Graças a família Deus, falar, não. oh, aqui. Oi? Graças a Deus, não. Então, alguém é impedido de ler a Bíblia? Alguém está lendo a Bíblia lá, aí chega uma polícia na sua casa, chega alguém na sua casa, alguém te impede de ler a Bíblia? Não, graças a Deus, não.
Maravilha. Alguém te impede de ver algum vídeo no YouTube que te edifica, te transforma, te alegra, te eleva, você fica feliz, ouve um hino no YouTube, alguém te impede? Não. Não. Por isso que nós somos ricos, porque nós temos acesso a tudo isso sem problema nenhum. A gente tem histórias dos pioneiros da igreja que eles andavam quilômetros de trem no frio, com uma roupa milhares de vezes costurada, e andava a cavalo na época lá de 1800 e pouco, andava a pé num inverno terrível lá nos Estados Unidos. Então, era muito mais sacrificante do que nós. Hoje em dia, a gente, eu vou ter que ir à igreja, nossa, eu tô sem moto, eu tô sem carro, eu vou ter que ir andando. Putz, mas são 6 quadras, nossa, é muito longe e tal. Muitas vezes, essa facilidade que a gente tem nos deixa acomodados, nos faz sentir mais preguiçosos. E é isso que acontece, a gente é rico, mas ao mesmo tempo nós não estamos aproveitando adequadamente, né, essa riqueza. E aí no versículo 18, você lê para a gente, por favor? Socorro. Liga o áudio, minha filha. Aconselho-te que de mim compres ouros refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você vê que ele trouxe 3 elementos aqui: ouro, as vestes e o colírio, certo? Laodiceia era uma cidade muito rica, muito rica. Era a principal, ela possuía o maior centro bancário da Ásia Menor, tá? Ela possuía uma escola de medicina que ficou famosa no mundo inteiro porque eles desenvolveram um colírio à base de sulfato. E eles exportavam roupa. Então, todas as informações dadas aqui pelo texto, eles fazem menção às características reais da cidade. Eles exportavam roupas, tinha um centro médico avançadíssimo para a época, era o principal centro econômico da Ásia Menor. Então, o que a gente aprende com essa lição? Ouro, vestes e colírio. O que o ouro significa? Fé e amor. Tá? Por quê? Porque é a coisa mais valiosa que nós podemos ter. Amor e fé. Tá? As vestes. O que significa as vestes? É a pura justiça de Cristo. As vestes significam a pura justiça de Cristo. E o colírio? O colírio significa o Espírito Santo, a forma como a gente enxerga as coisas do meio mais adequado, o direcionamento que o Espírito Santo dá na nossa vida, que é perfeito, e isso é simbolizado pelo colírio. Então, quando ele fala que aconselho-se a comprar ouro, a ter o ouro, as vestes, o colírio, é você ter amor, ter fé. Tem um microfone aberto aí, pessoal. Ter amor, ter fé, a justiça de Cristo. É o seu, Renato. Está aberto o microfone. Peraí. Desligou? A justiça desligou. A justiça de Cristo e o colírio é o Espírito Santo. Tá? Aí a gente não leu o verso 15. Lê pra gente, por favor. Era para ler o verso 15, eu pulei. A gente vai ler o verso 15, 19 e 20. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. 15 e o 19. Calma aí, espera um pouquinho. Pessoal, por que esse método historicista ele é muito, muito assertivo, ele acerta muito quando a gente usa? Quantos de vocês já não se sentiram desanimados, passaram já 3, 4, 5 dias sem orar direito, sem ler a Bíblia direito? Eu não vou pedir para ninguém responder, mas eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Eu tenho certeza, isso acontece comigo, acontece com a Renata, acontece com todo mundo. Vê você vê passar 1, 2 dias, você fazendo aquela oraçãozinha protocolar, de 1 minuto e pouco. Isso é o que a gente está vivendo. Só que a gente não pode, a gente está vivendo na época de Laodiceia, mas como o pastor diz, a gente não pode ser laodiceiano.
Nós não podemos deixar que essa profecia se cumpra na nossa vida, ela se cumpre na igreja, com esse movimento de que ninguém tem compromisso, né? Ah, eu vou num dia na igreja, no outro eu não vou, eu participo de um projeto social da igreja, no outro eu não participo. Ah, é aquela pessoa que vai liderar o projeto? Não, eu não gosto daquela pessoa, também não participo. Então, a gente está vivendo um momento onde a gente está modelando Deus às nossas necessidades. Ah, aconteceu uma coisa muito séria, eu vou lá e oro. Não, meu Deus, por favor, me ajuda, me ajuda. Pronto, resolveu. Vamos ver, cadê? Cadê a oração fervorosa? Passou. Então, a gente está modelando Deus ao que a gente quer. Ah, eu sigo os 10 mandamentos? Ah, não vou seguir os 10 mandamentos. Ah, eu sigo ali uma doutrina da igreja? Não vou seguir, eu sigo, não sigo, tal, sigo se eu quiser. Então, a gente isso é uma falta de respeito com Deus. Isso que acontece, isso que nós fazemos, e eu me incluo nisso, de não dar devida atenção a Deus, não ler, não se dedicar a estudar a Bíblia de forma aprofundada, a orar de forma fervorosa, isso tudo é uma falta de respeito com o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, isso aqui é profético, a gente está vivendo esse período, tá? Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Então, o que a gente aprende nesses textos, nesses 2 textos aqui? Primeiro, Deus repreende quem ama. E é interessante quando eu vejo esse texto, porque eu usava muito isso na minha vida profissional como advogado. Eu falava para meus funcionários, meus estagiários, enquanto eu estiver chamando sua atenção, fica feliz, porque é sinal que eu confio em você, eu tenho expectativa que você vai melhorar e você ainda vai, né, poder trabalhar aqui comigo tranquilamente. À medida que eu parar de te chamar atenção, aí você fica preocupado. Por quê? Porque aí quer dizer que eu já não tenho mais expectativa, eu estou já buscando outra pessoa para te substituir. Era o que eu falava, e era verdade. E a mesma coisa, Deus repreende quem ama. A maior prova de amor que Deus dá, uma das grandes provas de amor que Deus dá, é nos repreender. Por quê? Porque Ele quer que a gente desvie do mau caminho. Ele quer que a gente ande pela vereda, pela justiça que Ele escolheu para nós. E muitas vezes a gente faz coisas erradas e aí tem as consequências do nosso erro e a gente normalmente, muitas pessoas, culpam o terceiro, culpam a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu vizinho, meu chefe, meu amigo de trabalho, meu funcionário e às vezes até Deus. E deixa de colocar a responsabilidade dos seus atos em si mesmo. E aqui fala, Deus, ele repreende quem ele ama. Então, se você está sentindo a repreensão de Deus, fique feliz. É sinal que o amor dele ainda está ativo, muito forte na sua vida. Tá? E o verso 20 é muito fantástico. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear, e a gente vai comer junto, a gente vai conversar, a gente vai interagir, e a gente vai se conectar. Então, Deus, Jesus está batendo na porta do nosso coração e da nossa mente todos os dias. Todos os dias. Nós devemos abrir a porta do nosso coração, abrir a porta da nossa mente, para que Ele faça morada no nosso coração, na nossa mente, para que Ele possa guiar os nossos pensamentos, guiar os nossos passos, tá? Isso é uma promessa fantástica, isso que estou à porta e bato. Se você abrir, um abraço, parceiro, aqui o negócio vai ser só alegria, só bom, não só alegria, porque vai ter dificuldades, mas a alegria de estar em Cristo, as dificuldades ao lado de Cristo, ela nos dá esperança. Quando a gente não tem Cristo, ela nos dá desespero. Mas ao lado de Cristo, eu falo, não, está passando por essa dificuldade, por uma situação difícil, mas eu tenho certeza de que Deus está comigo e Ele vai me ajudar a sair dessa. Claro, com seu esforço, né? Cada um tem que se esforçar também. Então, nós temos que desejar abrir o nosso coração, né? Vivemos
a fase de mornidão. Isso é muito perigoso, a gente precisa se conscientizar. Então, toda vez que a gente deixar alguns dias de orar mais fervorosamente, de ler a Bíblia com mais intensidade, a gente tem que se policiar. Opa, caramba, 2 dias já que eu tô orando ruim, não tô legal. Se esforce, mas eu não quero orar, não quero orar. Pronto, essa é a sua oração. Senhor, eu não quero orar. Eu não estou conseguindo ter vontade de orar, Senhor. Me devolva essa vontade. Então, isso já é uma oração. Você tem que abrir o seu coração. A oração não é uma seleção, um período onde você pede, pede, pede. Não. A oração é a conversa com Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Ele já conhece os nossos sentimentos, mas ele precisa ouvir de nós, para que ele tenha a justiça, para que no mundo espiritual ele tenha legalidade de mandar os seus anjos, de mandar o seu poder, porque senão o que acontece? Aquela acusação de Satanás de que ele era autoritário, de que ele não dava oportunidade para ninguém, que tudo tinha que ser do jeito dele, acaba virando verdade. Então, por isso que a gente tem que manifestar. Deus sabe nosso sentimento, sabe nossa dificuldade, mas nós precisamos manifestar isso para o mundo espiritual, para que dê legalidade para ele atuar na nossa vida, tá? Então, seriam essas. Eu pensei até em fazer o 3 e o 4, mas eu percebi que aquele dia ficou um pouco longo, né? Então, e o 4 aqui também tem muitos detalhes que eu quero entrar com vocês, então a gente vai se ater só ao capítulo 3 hoje. Aproveitar esse tempinho de chuva, que eu tô morrendo de sono também. Alguma pergunta, pessoal? Perguntas, eu quero perguntas. Perguntas. Renato, pergunte. Socorro, Carlinhos, Betânia, Sandriele, Thiago. Não, no momento eu não vou perguntar nada. Eu tô tímida. Tá certo. Carlinhos, Léo. Quem mais que tá aí? Tá mais 2 pessoas? Quem é? Com certeza o Posso- Carlinhos tem um monte de pergunta aí. Dudu. Não, Tenho nada a Pilar. perguntar, não. Quem é Maravilha. boy aí? Hã? Quem é boy? Eu acho que é o Dudu, né? É quem? Dudu. Eu Quem é acho. Dudu? Dudu, o cadeirante que era da igreja. Ah, sim. Tiago, pergunta, Tiago. Minha mãe mandou um abraço para todo mundo aí, pessoal. Quero perguntar a você, quando é que Jesus vai voltar? Isso é simples. Mateus Responda. 24. Tomara que logo. Quando todo o rápido evangelho for pregado por toda a terra, Jesus voltará. Aí sim virá o fim. Eu acredito. Aí eu faço a pergunta. O que é que estamos fazendo para adiantar a volta dele? Exatamente. Nós temos que nos conscientizar da nossa responsabilidade, né? Para abreviar essa volta. A gente quer muito que Jesus volte. Desculpa, pessoal. Eu tô falando pro pessoal que entrou mais cedo aí, que eu fui dormir tarde, acordei cedo, fiquei o dia inteiro na rua, só o pito. Então, Mas peço É desculpa verdade, por né? vocês. Todo mundo está querendo, né? Que Jesus volte, né? É o que a gente Exatamente. quer, né? O interessante que Mateus falou lá do verso 19 ao verso 20, né? Que Deus disciplina, né? Deus ama, Deus conduz, Deus orienta, né? Mas só que quando chega a parte ali de dizer assim, Jesus diz, meu filho, pronto, agora a disciplina é tu, agora te orientei, te guiei, agora pronto, deixa eu habitar no teu coração. Aí muitas pessoas dizem o quê? Não, senhor, deixa para próximo. É verdade. Né? E termina perdendo a oportunidade. Ou Né? E a então gente faz assim, termina não, perdendo. ou faz assim, não, senhor, não precisa ficar aqui não, só faz uma visitinha, só uma visita e tal, a gente bate um papo rápido, depois você pode ir. Isso acontece também, né? Deus, quando vem, Deus quer mudar a pessoa.
Entendeu? Igual o sermão, o texto que eu preguei domingo. Né? Deus quer fazer. O Espírito Santo, quando entra, ele transforma a pessoa em outra pessoa, né? Mas tem que deixar ser mudado. É verdade. Ou então, quando ele manda, né, que se santifique. A santificação leva a gente mais perto de Deus e para que a obra seja avançada, porque uma pessoa santificada, ela tem poder, né, para levar a mensagem com o Espírito Santo, né, uma vida de santificação. Ela chega mais perto das pessoas e de Deus. Exatamente, que é justamente essa, ao abrir de portas, né, da mente e do coração, para que a gente possa deixar Jesus habitar em nós e nós nos santificarmos. E deste Exatamente. grupo, quem está santificado, dê um joinha. E aí, pessoal? Aí, Sandriele, isso aí. Sandriele deu joinha, é? Deu, muito bem. E aí, Marcelo? O que é que você fala disso aí? Eu acho que Cadê seu não, joinha, Antônio Matheus? eu não sei, aqui eu só estou vendo levantar a mão. Eu vou levantar a mão, pronto, levantei a mão. Toca nos Eu seus não três levanto pontinhos aí que porque eu você não tô. acha o joinha. É só o quê? Nos 3 pontinhos aí de lado da mão. Então, olhei aqui, mensagem e tal. Eu não estou vendo seu joinha, não, Antônio Olha os Matheus. bonequinhos em cima. Eu vou denunciar abuso. Tá aqui, ó, denunciar abuso. A Rose? A Rose está aqui? Denunciar abuso. Denunciar a bolsa? Abuso. É o que tá nos 3 pontinhos aí. Ah, tá. Pessoal, então, a gente tem que se conscientizar da nossa responsabilidade. A gente precisa ter mais fé, mais amor, comprarmos o ouro, as vestes e o colírio, né? Que o ouro é a fé e o amor, as vestes é a pura justiça de Cristo e o colírio é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos desses 3 elementos para que nós possamos, como a Socorro disse, andar em santidade. Caminhar, trilhar o caminho da santificação. Porque Agora, sem santificação, ninguém Exige verá Deus. esforço, né? Exige esforço, Muito. renúncia. É muita exigência e às vezes a gente não está querendo, né? agora interessante, né, Matheus? Porque o texto lá fala que é o quê? É ouro o quê? Ouro refinado. Refinado. Quer dizer que a essência melhor do ouro. Né? Isso porque Isso. o ouro, o povo quando acha o ouro, né, é pedra bruta, tudo e tal. Passa pelo refinamento, né? Passa pelo fogo, tudo e tal, para que ele se Tenha mais refine. valor, né? Não é isso? Aí da mesma forma é isso. Deus quer nos provar, Deus quer nos dar dificuldade, Deus nos orienta, Deus não nos dá força para enfrentar dificuldade, para que o quê? Para que no meio do fogo da tribulação a gente venha ser o quê? A gente venha ser refinado, né? Mas só que ninguém Exatamente. hoje em dia quer ser refinado, quer ir com brutalidade para Deus, né? Só que Deus não quer gente bruto, Deus quer refinar essa pessoa para que assim venha o quê? Para que assim venha ter uma veste nova, né? Que nem Josué, né? Que foi um tição tirado do fogo, foi José, foi Isaías. E o quê? Deus nos deu uma veste nova e Deus nos deu o quê? O Espírito Santo. Mas a gente, primeiramente Exatamente. temos que ser o quê? Temos que ser refinado. Ó, o versículo 18 aqui, para a gente finalizar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que veja. Então, é exatamente isso. Esse é o conselho de Cristo para a gente, e é muito importante que a gente siga esses conselhos, né? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bem, então vamos encerrar. Vou pedir para a Renata orar para a gente. Oremos. Querido Deus, Pai amado, em primeiro lugar, Senhor, queremos agradecer por esta oportunidade de estar estudando a Tua palavra, que ela possa rasgar nossos corações, que possa fazer o milagre que precisamos, que possa nos chacoalhar, Senhor, para que possamos, de fato, Paizinho amado, sermos transformados
a tua imagem e a tua semelhança. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, acalma o nosso coração, nos transforma, para que, Senhor, o Senhor possa voltar logo, porque todos nós estamos cansados de um mundo tão envolto no pecado, Senhor. É A gente verdade. se sente cansado, com aquela vontade que o Senhor volte, mas também entendemos que muitas vezes, Senhor, muitos de nós ainda não estamos preparados, Senhor. Então, nos ajuda, tem misericórdia de nós, assim como gritou aquele homem que disse, Filho, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É o nosso grito, Senhor. Tenha Amém, Senhor. compaixão de nós. Nos ajude a ajudarmos uns aos outros, não com um tom de crítica, ou de apontamento, ou de julgamento, mas que venhamos olhar para o nosso irmão e chorar de coração, rasgar o coração, pôr nossos joelhos no chão, e em vez de criticar, de apontar, que a gente venha, Senhor, ralar nosso joelho no chão, com nosso coração prostrado em favor dos nossos irmãos, da nossa igreja, que anda, Senhor, desfalecida, morta. Ressuscita a nossa igreja, Senhor. Amém, Senhor. Para que, através do nosso exemplo, que as pessoas vejam o Senhor em nós, Senhor. Amém. Que nosso amor, nossa paciência e a misericórdia possa reinar acima de toda suspeita, maldade e maledicência, Senhor. Abençoa Amém. esse grupo, abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor. Se está Amém, aqui, é porque quer estar preparado para a tua volta, Senhor. Amém, Toma Senhor. todos esses corações que estão aqui, Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, e faz um Amém. milagre em nossa vida, Senhor. Abençoa o Senhor. Mateus, que o teu Santo Espírito esteja com ele e nele, para que Amém, Senhor. ele possa continuar trazendo informações valiosas, para que a gente possa cada vez mais adquirir conhecimento e repassar esse conhecimento, Pai. Nós te pedimos Amém. no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário. Tá bom? Desirê, muito obrigado pela sua participação ilustre aí. Depois eu ia até... a gente conversa, né, sobre... Você está na aula aí. Um abraço, viu, pessoal? Boa noite. Tchau, meu amor.